A gente entrega. Você precisa botar a mão na sereré. Botei a mão e depois foi botar a mão da manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente. Aqui é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com uma comunicadora, uma influenciadora mãe, uma mulher preta. Maravilhosa. É uma mulher que usa a ironia, o deboche, a militância, a inteligência entrelaçada. Mistura tudo. Mistura. E ela ainda ela é muito responsável pelas falas dela, Sim, né? uma E influenciadora no bom sentido da palavra. Sim, responsável. Né? Ela sabe o que ela tá falando. E além de tudo, ela é embaixadora, né? Da Mama Bird Brasil, querida. Sensa. Andressa. Andressa bem? Reis. Sou muito eu? maravilhosa. Maravilhosa. Essa pessoa aí sou eu, gente. Isso tudo aí. Então, muito obrigada, de verdade mesmo. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, tá, A meninas? gente também. A gente até se vestiu de Embaixadora. embaixadora. Tinha Andressa Reis. Andressa, então, eu queria te dizer que eu sou muito fã. Nós somos muito fã do trabalho que você faz. A Andressa consegue passar muito conteúdo, debochar, provocar, informar. Eu acho que Um combo completo. eu fico muito emocionada mesmo, que tem uma mãe que seja capaz de fazer isso com 2 filhos em casa. É assim. Me conta um pouquinho, acho que a gente quer saber um pouquinho como é que foi essa sua história, né? Como é que você foi parar nesse lugar de influenciadora? Foi louco, E né? rainha dos Reels. Foi muito louco, foi uma coisa bem orgânica, né? Não foi nada planejado, não tinha uma estratégia. Sempre tive vontade de me comunicar, sempre fui muito comunicativa, né? Apesar de ser tímida. Mas eu compartilhava coisas minhas, né? Experiências pessoais, né? Uma informação ou outra. Mas pros meus amigos, familiares, não tinha, de fato, essa intenção de trabalhar com o Instagram. Mas aí, na pandemia, né, a gente ficou bem apertado, passando um perrengue bem grande. E tanto eu e meu companheiro dentro de casa, a gente também arrumou, né, uma brecha para poder, de alguma forma, fazer com que esse conteúdo que eu produzia chegasse a outras pessoas. A Verônica foi uma das pessoas que me compartilhou e me trouxe novos seguidores. E a partir de novos seguidores, outros foram chegando. As pessoas chegavam pelos vídeos, né, que elas achavam engraçado, se identificavam. E ficavam pelo resto. Esse é o feedback que as pessoas me dizem. Eu cheguei pelo vídeo, que eu achei super engraçado, me identifiquei, enviei pra fulano, pra ciclano, né, pra, né, dar uma cutucada. Sim, tô educando a minha família com a Andressa, gente. Exatamente. Mas aí acabei lendo os outros textos, né, e fiquei. E foi assim, Eu até te perguntei gente. se você é atriz, né? Que você tem uma intimidade com as câmeras. Você que produz seus textos, como é que funciona isso aí, seu processo aí de criatividade? Eu produzo tudo, eu escrevo o que eu vou falar, né? O assunto que eu quero transmitir. Eu gravo, né? Eu faço a minha caracterização, né? Eu faço praticamente tudo, edito, né? O meu companheiro me ajuda vez ou outra quando ele tá em casa gravando um vídeo ou outro, mas normalmente é tripé ou é selfie. Fazendo almoço e, tipo, escrevendo vídeo, gravando e editando enquanto dá comida e mamar. Exatamente. Às vezes eu tô só com o celular mesmo compartilhando alguma coisa e alguém fala, nossa, adorei. Joga no Reels. Assim, eu como uma atriz falando aqui, você tem o timing da comédia. Eu acho que isso várias pessoas já devem ter dito isso pra você, né? Sim, sim. E eu me reconheço nesse espaço mesmo, né? Eu gosto muito de me comunicar dessa forma. É uma coisa minha, não é uma coisa que eu tento fazer. É uma coisa que eu faço. É mais fácil pra você se comunicar debochando. Sim. Exatamente isso. Não é um deboche que machuca, né? É um deboche que informa, é um deboche que tá ali sempre, né? Tipo, num lugar que é respeitoso e ao mesmo tempo tá ela informando, não machuca ninguém. Exato, e por isso que é unânime. É unânime, não tem ninguém que fala assim, ai, não gosto da Andressa. Duvido. Primeiro que ninguém tem coragem de falar isso. Se a pessoa pensa isso, ela já fala. Não verbalize, por favor. Não verbalize. Tá? Não, mas eu acho que nem que ela, tipo, tem alguma coisa, ela fala, não tem como eu falar que não gosto, porque é muito bom. Mesmo que, tipo, atinja de alguma forma, em algum lugar, né? São conteúdos que, tipo assim, são atuais,
né? E estão ali sempre, e aí fazendo uma reflexão. De uma forma leve, né? Inteligente. E é curioso, porque algumas pessoas me perguntam, e como é que você lida, né, com os haters? Eu falo, gente, não lido, porque não tenho. Você não vê haters querendo militante. Maravilhosa. Desculpa, não tem essa pessoa que não gosta. Não, mas é sério. Se alguém tem algo pra falar, algo pra pontuar, uma crítica a fazer, a pessoa chega pra mim e fala, cara, eu acho que você só pecou nesse pedo. A pessoa vem cheia de dedo pra falar comigo, cheia de tato pra falar comigo, sabe? Então, eu acredito que essa coisa do humor também. Sim, é maravilhoso. Que além de brincar, acolhe, é maravilhoso, né? Isso. Como o humor tem consegue fazer a crítica de uma forma leve, né? Exatamente. Não deixa de ter conteúdo, não deixa de ser forte, mas fica sempre. As pessoas conseguem absorver aquilo sem se sentir muito atacada. Sim. Ou então não entendem. Aí tem o contém ironia. Aí a Andressa tem que botar contém ironia entre parênteses. Sim. Senão e agora, o que eu achei curioso, né? Que eu acho que muita gente não deve saber, que é você não queria ser mãe. Hoje em dia, que você é essa mulher, que é um grande símbolo. Referência. Uma referência na maternidade. Mas é uma mãe incrível, admirável. E que educa as pessoas com relação a tudo. Com relação à maternidade, com a invisibilidade do trabalho materno. São muitas coisas que você aborda, eu não sei se eu tô levando muito pro lado do pessoal. Me tocam profundamente. Que é essa coisa ela não faz nada, né? Ela só tá criando ser humano. Incríveis. Só tô criando ser humanos incríveis, né? A bio da Andressa, né? Eu acho que assim, já é um tapa na cara. Inclusive, faltou isso no meu... vou apresentar de novo. Hoje a gente tá aqui com a comunicação. Mas isso é maravilhoso, assim, porque a gente... Acho que a gente daqui a pouco pode desdobrar mais essa treta que é o trabalho invisível, doméstico e de cuidados, né? Que a gente quer, que na sua grande maioria é executado por mulheres. Mas eu queria entender um pouquinho dessa história, desse símbolo da maternidade, que é você não queria ser mãe. Exatamente. Quando eu conheci meu companheiro, né, a gente conversava sobre tudo e eu falei pra ele que a minha meta era não ser mãe, né? Meu plano era não ser mãe. Ele tinha vontade de ser pai, só que, né, ele foi na minha, né? Ela não quer, beleza, né? Vamos ficar nessa. Sim. Tá dando certo, vamos ficar nessa. Mas aí aconteceu, né? Uma gravidez não planejada. Não planejada. Aconteceu o Pedro. Gente, coito interrompido, não confia. Tá, nem na pílula do dia seguinte, por favor, tá? E aí acabou que aconteceu o Pedro, né, ele faleceu. Seu primeiro filho, que você engravidou, ele morreu quando ele tinha 3 meses. 3 meses, né? Ele tinha cardiopatia congênita. E aí ele fez a cirurgia e tudo, mas ele não respondeu bem, né? A cirurgia, ao tratamento. E ele faleceu. E a partir daí veio a Maria, né? A Maria e depois o Caetano. Mas também foram sem planejar. Muito rápido? Quando você perdeu o Pedro, logo você engravidou da Maria? Eu perdi o Pedro em 2016 e engravidei da Maria em 2018. E eu engravidei da Maria em 2017. A Maria nasceu em 2018, mas eu engravidei da Maria. E esse processo do luto, que é um outro tabu também. Eu sei que a gente... Ainda mais você, né? Você que tem esse dom de falar de tudo com essa forma engraçada, de uma forma que parece que é brincadeira, mesmo falando de coisa séria. Porque você tá quase o tempo inteiro falando coisa séria, rindo. E essa coisa do luto materno, eu queria até... É um assunto que também me toca muito, que eu também perdi um filho. Como é que foi pra você lidar com o luto materno? Como é que foi essa sua história com a morte do seu filho? Complicadíssimo, né? Óbvio, né? E o luto, falar de morte, falar de luto ainda é um tabu. E por isso, as pessoas não buscam formas de se comunicar com alguém que perdeu. Sobretudo um filho, às vezes, eu me sinto constrangida de contar pra uma pessoa que eu perdi um filho. Sabe? Olha isso. Sim. A pessoa, né, que sofre, que tem a dor, se sente constrangida pra falar. Às vezes, tô com vontade de falar do meu filho. Sim. E falar, mas vai que... Não é a Verônica, mas assim, vai que a Verônica vai ficar, sabe? Sem graça. Eu, sinceramente, assim, quando eu
falei da Andressa e tal, eu falei, que bom, porque eu não saberia. Tipo assim, será que... Qual é o limite que você Só pode... uma mãe que passou... Exato. Uma coisa é uma mãe que passou por essa dor... chegar e tocar e falar e Sim, perguntar porque é um lugar muito outra. sensível, Sim, gente. muito, muito, muito. Hoje eu falo que, tranquilamente. A gente tem uma outra coisa em comum, que são gravidezes não planejadas. Eu acho que também tem muito essa coisa. Eu senti isso, entendeu? Tipo, ela nem queria esse filho, sabe? A sociedade consegue ser muito cruel, fundamentalmente, com as mulheres, né? Tudo. Se a gente quer, se a gente não quer, se a gente ganha, se a gente perde, a gente tá sendo o tempo inteiro julgada. Ai, que e horror. até nesse lugar, gente, muito eu acho que, eu não sei se você viveu isso, mas até, sabe quando você percebe nas entrelinhas, ela nem queria. As pessoas falavam muito, mas eu acredito que ele morreu porque você não se conectou, porque você passou a gestação inteira chorando, não desejando, e você falava isso, então o feto sente, o bebê sente, então eu acredito que por isso, né, e quando eu engravidei da Maria, as pessoas, dessa vez, vou ficar de boquinha fechada, né, tá tudo bem, tá tudo ótimo, como se, né, não estar satisfeito com uma gravidez não planejada fosse o motivo pro meu filho morrer. E não tinha nada a ver. E eu, felizmente, eu não carreguei essa culpa. Pra mim era muito claro. Mas pensa, e se essas falas, que são absolutamente agressivas, se te tocassem, imagina só, mas as pessoas são assim. Eu sei, isso aí que você falou, eu já percebi no ar de pessoas espiritualizadas, tá? Tipo assim, mas será... Não foi o caso, assim, eu também fui uma gravidez não planejada, foi uma gravidez gemelar. Então, óbvio que eu fiquei absolutamente impactada. Você sabe que você também passou por uma gravidez não planejada gemelar. Uma gravidez não planejada já é uma loucura. Uma gravidez não planejada gemelar, né? Então, eu já tinha uma filha, foi uma loucura, revolução, medos, muito medo. É impossível não sentir medo. Sim. Entendeu? E aí, não que eu não tenha... que eu não tenha curtido. Eu tive, óbvio, é uma gravidez muito mais sensível, que você fica fisicamente mais difícil e tal. Mas, assim, eu curti, tive momentos maravilhosos. Eu amo estar grávida. Nem toda mulher ama estar grávida e nem tem que amar, mas eu fico me achando a rainha da cocada. deusa maravilhosa, Nossa, gostosa. eu nunca estaria grávida outra vez na minha vida. Eu me acho deusa. Mas não quero estar grávida de novo, não, gente. Porque toda vez que eu falo isso... Pois é. Então, sei lá. Eu amei estar grávida. Passado lá, de muito tempo atrás. Isso, ó. Foca na Juliana. Foca na Juliana. Não, amava, me achava linda, deusa, maravilhosa, mas óbvio, foi... E eu também, assim, eu acho que é muito louco isso. É um processo que as pessoas ficam todo mundo muito comovido, mas ao mesmo tempo vem carregado de um monte de... não sofre, né? As pessoas não respeitam, não sabem lidar com o luto do outro. A gente tem muita resistência. Eu entendo o incômodo de falar de morte, mas a morte faz parte da vida. Eu acho que é isso aí. A gente tinha que passar por isso. Uhum. A gente não é melhor nem pior que ninguém, porque a gente viveu isso. É uma dor que não para de doer. Sim. Eu acho que você sabe do que eu tô falando. Mas eu acho que uma das partes mais difíceis é ouvir as pessoas falando isso. Não, ainda mais o meu era assim, pelo menos você tem a Amora. Nossa, gente, sério, que horror. Não, eu vi muito isso, né? Mas você é nova, né? Você pode ter outro filho. Falei, gente, tudo bem, mas a gente tá falando do filho que eu tive, né? Não é de um próximo filho. Eu posso ter 10 outros filhos, ninguém vai substituir o filho que eu perdi, ele é único, né? Então não importa quantos filhos eu posso ter, se eu posso ter, porque a pessoa afirma e ela nem sabe. Ela não sabe do que meu filho morreu, ela não sabe se foi alguma questão minha, né, de saúde, mas as pessoas estão prontas sempre pra, além de culpabilizar a mãe, não ter essa sensibilidade, não ter esse tato pra poder falar que é um assunto carregado de tanto tabu que as pessoas elas não conseguem simplesmente ouvir o que uma mãe lutada tem pra falar. Elas querem acolher, mas a maneira que eles têm de acolher é abafando, é silenciando. Exatamente. No momento que a gente só quer falar de dor, a gente quer viver a dor, né? E parece que é proibido, que chorar não é digno, que a gente não pode sofrer. Mas é um momento que pede isso, né? Inclusive, pra gente poder passar por esse momento, a gente precisa vivenciar esse momento.
momento e ser o tempo inteiro, né, puxado daquele lugar ali que você quer estar, porque eu queria estar. Sim. Não, mas você tem que se animar. Não quero me animar. Eu tô mal, eu quero ficar mal, eu quero sentir isso. Né? Só que é óbvio, eu entendo que as pessoas que convivem comigo queriam que eu estivesse bem. Sim. De aconselhar, né? Tentar botar a gente pra cima, mas é um lugar. É isso. Eu acho que esse desconforto, por isso que é importante a gente estar falando aqui juntas. Sim. Né? Cheia de amor, pela outra, pela dor da outra. Que a gente precisa ser ouvida também, né? Exatamente. Porque não, é melhor não falar, é desconfortável, fica todo mundo com dedos. Eu entendo. Ninguém tá preparado. Não, e é diferente, né? Eu conheço mães que passaram pela mesma situação que eu e não queriam simplesmente falar sobre. Doía muito, né? Óbvio que dói, mas elas preferiam não passar por essa dor naquele momento. Sim. Enquanto eu queria falar do meu filho, né? Eu queria levar a memória dele. Pra mim era importante manter a memória do meu filho. Eu percebo isso também. Quer falar... É como se a gente precisa reafirmar a presença dele com a gente. Assim, é uma coisa que dá um suporte emocional pra gente seguir. É isso aí que é o suporte emocional. Saber que existiu e que faz parte da gente o tempo inteiro, não deixa de fazer. Eu lembro que eu fui até na casa de uma amiga com a Mora muito pequena, ou seja, então o Francisco tinha morrido há 1 mês, 2 meses, e ficou, sabe, acho que a mãe tinha avisado. Ai, eles perderam o filho. Sabe, aquela coisa, todo mundo com medo de me receber. E, de repente, no primeira taça de vinho, eu tava falando do Francisco. E aí, tinham 2 amigos, que eram um casal. Eles se emocionaram, choraram e ficaram felizes porque eu tava falando. Porque eu acho que eles deviam estar loucos pra saber, mas não sabendo como agir. E, de repente, eu tava ali tomando aquela taça de vinho e falando do meu filho pra eles. Eles ficaram super emocionados. Foi lindo, assim. Mas a gente, às vezes, se sente constrangida até pra fazer isso. Exatamente. Eu evitava muito de falar, por mais que eu quisesse reafirmar o tempo inteiro que eu era mãe, embora eu tivesse perdido meu filho. Ainda mais você que era o primeiro filho. Tinha aquele desconforto porque eu já sabia o que eu ia ouvir. Eu já sabia que iam dizer, mas não fica assim não, mas você é nova, né? Ia ser esse discurso. Então, por mais que eu quisesse falar sobre ele, eu tinha receio de falar sobre ele. Eu desativei minhas contas, né, logo após a morte do Pedro, porque eu só recebia esse tipo de mensagem, né? Mas é assim mesmo, daqui a pouco você tem outro, você tem que ficar feliz. Ele lá do céu tá olhando pra você, ele não vai gostar de te ver triste. Como não, gente? Se ele tá olhando pra mim, ele quer o quê? Que eu faça uma rave, uma festa? Pra comemorar a partida do meu filho, eu não vou fazer, eu vou chorar, sim, eu vou sofrer. O tanto que eu achar que eu devo sofrer, o tanto que eu precisar chorar, eu vou chorar. E isso era algo inimaginável na minha família, né? Porque lá morreu, não vamos tocar nesse assunto, bola pra frente, a gente não pode ficar amargurando. E eu comecei a pintar a minha parede. Eu pintei de baleia, que o apelido dele era Baleio, né? Pintar a parede de baleia. E eu coloquei um monte de quadro. Tudo que eu comprava era de baleia. Tudo que eu fazia era de baleia. E todo mundo achando que eu tava louca. Tá louca. Né? Ai, nossa, é porque ela perdeu o filho, aí ela tá assim, desesperada. Eu falei, gente, não é. Eu só quero ter algo palpável do meu filho aqui, né? E minha mãe não tem que se desfazer das roupinhas pra não ficar lembrando. Eu falei, como assim? Eu quero lembrar. Eu preciso lembrar, ele é o meu filho, né? Ele morreu, mas ele é meu filho. Ele faz parte de mim, ele faz parte da minha história, de um pedaço, né, de mim. E é muito louco a gente ter que estar falando isso pras pessoas. Porque a gente se coloca no lugar de que, caramba, a pessoa não sabe, né? Mas também se coloca no lugar de, poxa, para pra ouvir o que eu tenho pra dizer. Deixa eu te mostrar que eu quero passar por isso dessa maneira, né? Mas aí se você ficar me colocando um monte de informação de como eu devo fazer, não vai dar bom, né? Eu não vou conseguir passar por isso, não vou ter apoio pra passar por isso e vai ficar um clima ruim com quem quiser me dizer o que eu devo fazer, porque eu não vou aceitar. O que eu devo fazer, o que eu devo sentir. Exatamente. E o que eu acho também é que às vezes a gente vive uma sociedade, né, que ela meio que bota as crianças num lugar de, tipo, falta de respeito. Porque se você perde uma pessoa, por exemplo, uma pessoa mais velha, né, e você quer guardar uma parte dela, você quer ter uma recordação daquela pessoa, qual é a diferença de perder uma pessoa de 90 anos e uma pessoa de 3 meses, né? Tipo, 1 mês que seja até um aborto. Né? Então, assim, qual é o valor da criança, o valor da vida para as pessoas, né? Tipo, fica uma relação esquisita, uma relação tipo, não é nada,
Né? Tipo, parece que como tem a assim? ver com a duração, né, da pessoa, né? E eu falo isso não só depois que nasce, mas a partir do momento que você tá conectado, você tá gerando aquele bebê, né, que a mãe se percebe, né, mãe, gente, já conta, né? Então, em relação a perda gestacional, tem muito desses relatos de que a pessoa... Exatamente, a gente não viveu isso, a gente não sabe qual é a sensação de perder um filho dentro da barriga. Sim. Mas o que eu posso dizer, mesmo que eu tenha perdido um filho com 25 dias, é que eu olhava pra ele e falava, é meu. Exatamente. É meu pedaço, eu preciso decorar ele todo antes que ele vá embora. Enfim, é um assunto... Mas assim, é que eu acho o Pedro, importante a gente ele falar. Nasceu, sim, e quando o Pedro nasceu, eu já sentia que tinha alguma coisa, né? Ninguém. Ele passou por diversos médicos, né? Depois que ele nasceu, você percebeu que tinha alguma coisa. Assim que ele nasceu, eu percebi que ele tinha alguma coisa, né? E aí vinha as pessoas avaliar, e vinha todos os profissionais, fono, né? Pra fazer teste da linguinha, todos os exames que ele precisava fazer, e tava tudo ok. Só que pra mim nunca tava ok. Eu sempre olhava pro Pedro de uma forma diferente. E de início, eu acreditava que era essa conexão que não tinha acontecido ainda. Porque ele também não nasceu e eu pronto, né? Passou a gravidez, agora estamos conectados. Ainda rolou um tempinho. E eu acredito que foi até quando ele foi levado pra UTI. Que aí caiu minha ficha e eu falei, eu quero esse bebê. Né? A partir do momento que levaram ele, eu falei, não, ele é meu. Eu quero esse bebê. Porque até então, eu tava lá na maternidade com a minha mãe. Né? Minha mãe ficava com ele e eu deitada lá e tal. Super tranquila, né? Muito diferente de Maria Antônia, que quando nasceu, pelo amor de Deus, ninguém tira a criança daqui do meu colo, não. Vamos levar pra pesar. Pera aí que eu vou junto. Me pesa junto com essa criança. Na hora de sair da maternidade com a Maria Antônia, perguntaram o nome lá, né? E eu falei... Não sei, não sei o nome. Você ainda não tinha resolvido. Não importa, é minha, bota aí. Eu não lembrava o nome dela, Eu queria sair do hospital com a minha filha no colo. Sim. Então eu tava totalmente desnorteada, né? Já foi uma coisa que de início já bateu, porque por mais que eu não tivesse planejado, depois do Pedro, pra mim aquilo ali era... daquele trauma. É o que a gente fala que é o bebê arco-íris, né? Que vem pra trazer... E mesmo a sua bebê arco-íris, você não planejou, né? Não planejei. Gente, coito interrompido. Depois que o Pedro morreu, eu falei, então é isso, não é pra eu ser mãe, vamos continuar aqui no plano de não ser. Vamos continuar no plano de não ser. De não ser. Eu falei, cara, fui, né, beleza, não rolou. Pedro tá aqui comigo, guardado na minha história, no meu coração, na minha memória. Mas outro filho, tá doido. Ainda passar por isso, já pensou? De novo? Nem quero. E aí eu engravidei. Essa coisa, né, eu acho que virar mãe, virar pai, é uma vulnerabilidade absurda, né? Super. Eu lembro, assim, a primeira vez que a minha primeira filha teve uma febre... E ela já tinha 9 meses. Graças a Deus, minhas filhas quase não ficam... Ela tinha uma febrinha de dente. Eu chorava e falava assim, pelo amor de Deus, esse ser só precisa ficar bem. O sol não pode nascer. Eu lembro de pensando, muito loucona. Só queria fazer uma informação. Não existe febre de dente. Sei lá, era uma febrinha. Existe. Tá. Não existe. As minhas têm. Existe, como é que é? Relato de mãe. É empírico. Ou comprovação científica. Não tem, gente. E aí eu chorava. Eu falei, caraca, que droga a minha vida, né? Que horror. Foi quando caiu a ficha de que o bem... baixa essa PC não tá 100%. Sim. Que a minha vida acabou. Sim. Enfim. Então, acho que isso é uma coisa muito assustadora na decisão de ser mãe e pai, né? Porque é uma vulnerabilidade absurda. Exatamente. E aí, quando veio o seu arco-íris não planejada, você segurou bem firme, não? Segurei, não, e meu companheiro, meu Deus do céu, dava nervoso, né? Porque ele ficava ali e controlando a temperatura do ar-condicionado da maternidade. Falei, gente, tá, tudo bem, né? Eu entendo o que você passou. Eu passei por algo parecido, você passou a sua maneira, eu passei. Mas vamos dar uma relaxada, porque senão não vai rolar também. Senão vão ficar pirados. Pois e tipo, eu tenho que dar umas travas nele, porque ele é muito mais pirado do que eu. Porque da mesma forma que eu sabia que tinha algo muito estranho, né? Muito, sabe, louco, diferente acontecendo
tanto na gestação quanto no nascimento do Pedro, a Maria Antônia, as pessoas ficavam, e aí, você fez o exame? E aí, bateu a ultra? Eu ganhei uma ultra num lugar aí super chique, né? R$600 a ultra. Eu falei, Jesus! Né? Porque tava todo mundo muito mais... A ultra de ouro. Pois é, muito mais preocupado do Sim. que eu. Eu tava muito tranquila. Parece louco, né? Tipo, mas eu tinha uma certeza que tava tudo bem. E, de fato, tava. Sim. Então, eu segurei mais a super onda. acredito no que você tá sentindo. Mas Porque o Serginho não tava gestando, né? É. Então, ele só ficava ali do lado de fora. Tipo, meu Deus, vai dar Não, ruim. acho que algum Tinha lugar dor de a gente barriga já- quando ia pras ultras, passava mal, Ele? chorava. Ele. Eu acho que em algum lugar a gente sente o que tá pra vir, né? Todas as ultras que eu fazia, eu só perguntava do Francisco. A Mora é como se eu tivesse certeza absoluta que ela tava bem. Não, mas o coração dele. Aí eu falava, ela falou, quando ela olhou o coração da Mora, ela falou, que coração maravilhoso. O dele, ela falou só, o coração tá legal. Já, entendeu? Tudo, todos os sinais, que na verdade não tinha nenhum, mas internamente em algum lugar eu acho que é isso aí. Esse processo aí que você viveu com o Pedro. Mas aí vai, contando, veio o arco-íris, Maria Antônia. E você já, como é que foi esse seu processo da maternidade com a Maria Antônia? Já aí botou o boné e vestiu a camisa. Botou boné, vestiu camisa. Literalmente. Virou embaixadora da maternidade. Não, e falar que foi exatamente isso. Porque, como eu não tinha esse anseio, eu não lia nada. Sim. Eu não me informava a respeito de nada, né? A gente foi na maternidade porque eu tava sentindo contração, mas eu não tinha pesquisado onde eu vou ganhar. A gente tinha ido pra Saquarema no carnaval. Eu tava em Nova Iguaçu, meus pais estavam em Saquarema e era carnaval. Peguei e falei, vamos lá ficar com os meus pais, né? Passar o carnaval lá em Saquarema, casa de praia, piscina. E aí nasceu lá? Não, eu fui pra casa de praia tendo contração. No dia seguinte, contração mais forte, eu dentro da piscina, chegou de tarde, o Serginho falou, olha, sua cara não tá boa, você não tá mais conseguindo disfarçar a dor. Sua cara não tá Sua boa, cara vai não nascer tá na boa. piscina de Saquarema. Porque eu falei pra ele que o próximo... Eu falei, agora, Maria Antônia, eu não vou pro hospital ficar uma eternidade lá, porque o Pedro eu fiquei 30 horas, né, de um trabalho de parto. Desde a hora que eu internei até Sim. ganhar foram 30 horas. Eu falei, não vou pro hospital ficar vendo um monte de coisa, passando por um monte de situação, né, sofrendo violência obstétrica Sim. à toa. Eu só vou... Na hora H. Pois é, porque o Pedro, tipo, deu uma pontada, opa, vai nascer, né? Primeiro filho, não sabia como funcionava, também não me informei. Então, fui muito cedo. Maria Antônia, eu fui já quando eu não tava conseguindo disfarçar, porque eu tava com muita dor. Aí, fui pro hospital e Maria Antônia nasceu super Maravilha. rápido. E, a E partir você já daí- sabia alguma coisa sobre a amamentação? Não É sabia, isso que você falou, que a gente falou. Aí você... exatamente isso. Não, falei, tenho, né? Leite eu sei que eu tenho, porque do Pedro eu produzi, óbvio, todo mundo acho que produz leite, pra mim era isso, na minha cabeça. Pegar a criança, vou colocar no meu peito, ela vai mamar, e é isso. Né? Maria Antônia, assim que nasceu, né? A gente teve a hora ouro, botei ela no peito. Quando ela sugou, eu... Que isso? Foi naquela hora. Naquela hora, eu já fui nas nuvens. Falei, gente, que isso? Aí a enfermeira lá falou, nossa, ela tem uma sucção muito boa. Eu fiquei pensando, isso é bom ou é ruim? Porque não gostei. E eu já saí da maternidade com o mamilo fissurado. Só naqueles 2 dias ali, né, também não tive uma boa instrução da pega, né, tipo, fizeram, né, manusearam, mexeram na mama pra ver como tava a produção e tal, e falaram, aí você, né, posiciona assim e tal, e foi isso, só isso. Né? O resto foi eu colocando e sentindo dor e segurando a onda, porque eu queria ter alta. Então, eu falei, não, eu quero que essa criança tenha o peso, porque numa das pesagens falaram que, olha, ela perdeu muito mais peso do que o esperado e ela precisa ter tanto pra poder... Pra vocês poderem ir embora. Pra poder ir embora. Eu falei, opa, vamos que vamos. E bota, a criança mamando, o peito fissurado, mas ela conseguiu, né, tava com o que eles precisavam pra ter alta, e eu fui pra casa. E em casa, que aconteceu toda a confusão, né? Porque era carnaval, a casa tava cheia, né? E a minha mãe não amamentou, ninguém na minha família tinha amamentado, e eu querendo amamentar, não sei por quê, porque eu
queria amamentar. Né? Eu falei, não amamentei o Pedro, ficava tirando na bombinha e descartando o leite, porque eu tomava um remédio controlado e eu não podia amamentar, não podia ofertar o leite para ele. E aquilo me doía muito. Eu falei, vou amamentar porque eu quero amamentar. E aí a coisa não fluía, eu chorando. Maria Antônia, minha prima que colocava ela no meu peito, porque eu não tinha coragem de colocar. Eu falei, gente, eu não vou fazer essa maldade comigo, eu não consigo me causar essa dor. E era toda vez a minha prima que colocava ela no meu seio. E aí minha mãe, meu pai, gente, mas pra que isso? Mas por que você tá passando por isso? A gente vai ali, compra a fórmula e vai ficar tudo bem. E eu falo, não quero, sabe? Eu quero só que ajuda pra conseguir passar por isso. Eu não quero dar fórmula. Mas por que você não quer? Eu falei, porque eu não quero. Porque isso aqui é o melhor. E nesse momento eu quero fazer dessa maneira. E como eu tava na casa deles, eu ouvi muita coisa durante muito tempo, até que eu falei com meu companheiro, vamos pra casa, a gente vai se virar do jeito que a gente puder. E aí ia lá pra internet e ficava trocando mensagem, falando, eu tô passando por isso. Aí amigas se juntaram e conseguiram uma consultora, aí fiz laser terapia, fui pro banco de leite, e aí cheguei lá, a pega do bebê tá perfeita, pega de bebê de revista. Eu falei, meu Deus, então qual é o problema? Não sei qual é o problema. Mas era aquilo, né? Todo dia insistindo ali, insistindo, até o 6º mês. Eu senti muita dor, até o 6º mês eu sentia muita dor. E eu sempre tive uma hipersensibilidade no seio mesmo, né? Não tinha uma explicação. O peito já estava cicatrizado, mas eu sentia. Até hoje eu sinto desconforto, eu sinto dor, dependendo do momento, enfim. Mas foi muito complicado. E minha mãe me vendo fazendo todas essas coisas, né? Lutando por uma amamentação. Ela ficava... Cara, mas pra que isso, né? E todo mundo, a família inteira. Mas por que isso? E Andressa, a criança é muito dependente. A criança chora, você vai e pega a criança. Eu falei, porque quando ela chora e eu pego, ela para, mãe. Quando eu boto ela no peito, ela para. Então isso significa que tá resolvendo. Só que era o tempo inteiro, muita gente. Eu falei, gente, não é possível. Eu vou começar a ver. Você começou os vídeos? Não, eu começar a ler o que tá acontecendo. Você começou a estudar sobre... Porque, tipo, eu sou ET. Não é possível, né? Só eu passo por isso, ninguém passou. Só eu que crio dessa forma. E eu falei, caramba, existe um monte de gente fazendo a mesma coisa. Só não sabia onde essas pessoas estavam. E aí eu comecei a seguir os perfis na internet, a ler. E aí isso foi me dando mais confiança, inclusive, para rebater. E começou aí também o meu conteúdo, né? Dando uma alfinetada aqui. Foi aí que você teve a grande tirada de debochar, de cutucar. Porque de início a grande questão era essa, né? A infinidade de pessoas que só estavam ali querendo que eu desistisse. Porque tá sofrendo? Era minha mãe, era minha família incomodada com o que eu tava fazendo. Porque eu tava visivelmente abalada. Só que eu queria, sabe? Eu tava abalada porque eu queria. Eu poderia desistir, né? Mas eu queria continuar. Eu só precisava de apoio. Pra isso. E aí, depois que eu comecei a falar, é isso mesmo... Fulano faz assim também e dá super certo, é por esse caminho que eu quero seguir. Aí eu comecei a produzir o conteúdo também, fazendo, que foi o Toma Conta da Tua Vida, né? Pra dar aquela silenciada nos palpiteiros. Muita gente foi se identificando também por esse motivo. E eu fui caminhando nesse sentido aí, de acolher, de olhar pra criança como pessoa, né? Como ser humano, não como uma extensão minha. Dando voz às demandas e tudo mais. E aí fiquei imersa ali nesse mundo de criar, né, mais respeitosamente. E agora é isso. Maravilhosa. Mas eu só queria que você me contasse um pouquinho, também contasse pra gente. Você antes trabalhava como fotógrafa. Isso. Você levava ela pro Levava trabalho, ela. né? Essa é uma realidade de muitas mulheres. O que vai fazer com seu bebê, né? Sim. Você levava ela. E um belo dia uma pessoa falou que não queria que você levasse criança, né? As crianças não são bem-vindas. Exatamente. E engraçado que quando ela me contratou pelo portfólio que ela viu. Ela falou, nossa, maravilhoso, incrível. E foi portfólio produzido por uma mãe que levava uma criança e amamentava a criança nos intervalos. Então, qual era o problema? Né? Qual era o problema? Ela gostou do trabalho. O problema é que a gente não pode estar em lugar nenhum. Exatamente. Exatamente. A gente não tem esse direito. E eu levava a Maria Antônia. Até os 7 meses de idade, eu levava a Maria Antônia comigo e amamentava nos intervalos. Tinha uma brechinha, até porque trabalhava eu e meu companheiro, né? Então, ele ficava responsável, né, pela câmera principal. E eu ficava ali, né, só de suporte.
E aí eu tinha mais facilidade para poder dar uma fugidinha e amamentar a Maria Você Antônia. carregava ela em sling, alguma coisa? Não, eu levava ela e aí a minha mãe ou a minha sogra. E daí a gente te apoiando. te Isso, aí ajudando. ficava sempre nas salinhas, né, dos Gente, que eventos. absurdo a pessoa É. falar que não quer Não, isso. amiga. Pois não A gente ficava não pode junto ocupar comigo. os espaços, Ficava né? na salinha VIP. Esconde, finge que não existe a mãe. Nasceu todo mundo chocadeira. Pois é. Muito doido, É né, assim, cara? a gente sabe. E eu saía do local e É até muito o emblemático, cantinho. né? É uma história bem interessante, que é o que é. A gente finge que não é, mas é. Exatamente. As mulheres com seus filhos não são bem-vindas. Não são. Não somos. E aí você, né, nesse momento, parou de trabalhar Eu parei e de ficou trabalhar. focada. Quer dizer, parou de trabalhar, não. Olha só. É. Olha Aí, eu. Olha eu cometendo, sendo Parei de trabalhar fora. agente entendi. da minha própria opressão. Então, esse é um outro, assim, eu acho que você tem vídeos maravilhosos, eu vi vários, já compartilhei vários, e vi vários sobre isso. Eu acho que é um tema muito forte, é um tema que parece que está sendo discutido de uma forma mais global, não sei se eu acredito, só acredito na hora que mudar alguma coisa. Mas assim, parece que a sociedade como um todo está começando a olhar, né, na conferência de Davos, falaram sobre isso, sobre o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado, né? Quantas horas a gente gasta nesse trabalho. Que na verdade, esse trabalho, isso todas as filósofas e feministas desde os anos 70 já falavam sobre isso, porque que a economia só gira porque tem alguém cuidando. Então, todo mundo tá fazendo alguma coisa que você olha e acha, uau, que máximo, que fodão ele, que realizador, que sucesso. Tem alguém por trás cuidando, né, e fazendo esse trabalho que é invisível, mas que é o suporte da economia. E quantas mil horas, né, tem números, né, não me debocha, mas tem números, não sei quantas mil horas de mulheres. Eu tô falando alguma coisa. Não, mas quando eu trago gráfico, ela me debocha. Não é isso. Eu vou explicar pra Andressa. Meu Quando Deus. a gente fez a cara, primeira a gente vai ficar reunião, veinha eu aqui, vou falar a em gente todo vai o ficar programa. Eu veinha falei pra aqui. você que eu falei em todo o programa. Quando a gente fez a primeira reunião, ela falou, Verônica, eu sei que você é a mulher da evidência científica e tal, mas vamos, né, ter uma conversa leve, sem dados. Eu falei assim, show, beleza, conversa consigo ser. descontraída. Primeira vez, ela me pega esse caderno e fala assim, não, porque tem aqui, olha... Ai, desculpa, meu microfone. Tem aqui, ó, o dado porque, ó, 7%. Ela Eu falei, não. Mudou? não acredito que ela veio com dados científicos e eu não. Olhando, o que tá acontecendo? Então, Enfim. tá, mas continua sendo a nossa conversa descontraída. Então, então, assim, você vai lá, cutucou a ferida de uma forma... Eu nunca tinha visto nada parecido sobre isso, assim, porque eu acho que esse debate ficava muito restrito a esses ambientes, né, feministas e tal, e de repente você popularizou, democratizou, juro, assim, Tem um maravilhoso eu não que sei é... como, eu precisava chorar aqui pra te agradecer, porque aí de repente todo mundo conseguiu entender, né, porque senão ficava aquela linguagem meio... as filósofas feministas, sabe? Quem lê, né? Só nós, as mulheres interessadas, que lemos Sim. elas. Então, assim, você democratizou e popularizou esse conteúdo que é fundamental. Que as mulheres que estão em casa trabalham mais do que as pessoas que... Muito, né? Na maioria das vezes. Porque o trabalho... sobrecarga, né? Porque você não tá só fazendo ali, tipo, um primeiro serviço de doméstico, tudo, né? É um trabalho não remunerado, né? Que eu acho que isso aí já é uma fala muito impactante. Então depende de quem é a pessoa que tá realizando. Porque se você não fizer, você tem que pagar alguém pra fazer. Então, mas o nosso trabalho, nós, mulheres, que não tivemos escolha ou que escolhemos, seja como for. A gente sabe que a gente tem um recorte social, um país continental. Não dá pra gente falar, a gente falando aqui sobre as nossas histórias pessoais, a gente faz um trabalho não remunerado e invisível, que é cuidar de casa, que é um trabalho infinito, que é infinito. É um looping. Infinito. E um trabalho de cuidar dos nossos filhos. E, assim, isso me toca muito, porque na bolha que eu fui criada, sabe? Eu fiz aqui, assim, eu
estudei numa escola, sabe? Muito super escola, bem-sucedida, sabe? Escola para pessoas bem-sucedidas. Sim. E eu fiz uma faculdade de Direito numa grande faculdade. Sabe? Ela tinha tudo para dar certo. Mas ela é só dona Mas de ela casa. tá dentro de casa, fazendo esse trabalho. Então, eu fui criada nessa bolha por milhões enfim, que não cabe aqui, questões da minha vida pessoal, e num grupo de pessoas, muitas mulheres que nunca tinham nem lavado sua própria privada, que falaram, nossa, como é que pode uma mulher tão inteligente escolher ser isso, né? Não fazer nada. Não fazer nada. Então, quando eu olhei a sua bio, que era, eu não faço nada, eu só crio seres humanos, aquilo me tocou de uma forma... Por que você começou a falar disso? Da onde sai, entendeu? O que te tocou que você falou? Gente, vocês não estão entendendo o que eu tô fazendo em casa, né? Então, eu digo que é a minha sogra, né? Que é minha musa inspiradora. Ai, que medo. Não, porque era a minha rede de apoio, né? Enquanto o Sérgio ia trabalhar, ela ia lá pra casa pra me dar um suporte com as crianças. E ela sempre chegava e falava, nossa, mas você não conseguiu fazer nada o dia todo, né? E eu, como não? Uma criança aqui num peito, a criança no outro, eu não tô fazendo nada. E assim, muito louco, porque a minha sogra, ela teve 4 filhos, né? Sim, e ela cuidou... Em geral, são mulheres que reproduzem Exatamente. o discurso. Sim, o que ela viveu, né? Ela passa à frente o que ela viveu. As opressões que ela sofreu, ela passa à frente. Ela não sabe passar diferente. Pô, eu passei por isso, mas eu sofri. E lá na frente pode ser diferente. Óbvio que não tem essa mentalidade. Tem que alguém lá cutucar. E eu falei pra ela, como assim, sogra? Eu não tô fazendo nada? Não, você falou? Falei. Porque a louça tá toda na pia. Eu falei, porque não dá pra eu amamentar as 2 crianças e lavar a louça. Eu faço uma coisa ou outra, né? Não dá pra eu abraçar o mundo com as pernas. Porque esse ato aqui de amamentar é coisa pra caramba, né? E a senhora sabe disso. Né? E ela falou, é verdade, né? Porque aí ela começou a contar como era, né? Na época dela e tal. Mas aí tinha que dar conta do marido. Eu falei, é isso aí que eu tô falando, tia. Justamente sobre isso é aonde eu quero chegar, né? A gente tá fazendo muita coisa, só que ninguém percebe, ninguém valoriza. Tanto é que a senhora chegou aqui e tá achando que eu não tô fazendo nada. Né, cuidar, né? No caso, eu tava cuidando das crianças, ela queria que eu cuidasse das crianças e lavasse a louça. E deixasse a casa um brinco. Pois e aí eu faço uma coisa ou outra, eu não consigo fazer as duas, porque se eu tô lavando a louça, o bebê vai estar chorando lá no carrinho, lá no chiqueirinho, enfim. E nesse momento eu optei estar com a criança, né? Acolher a criança. Mas isso é muita coisa, né? E aí, a partir era só as tiradas dela, né? Ela chegava e falava, não, porque você tem que fazer desse jeito. Eu falei, então, sogra, né? Não é desse jeito. E aí ia me dando, né, as ideias para porque o pensamento da criatividade foi a partir daí. Exatamente, porque o pensamento dela... Gente, que mulher genial, porque ela pegou o ranço e transformou. Maravilhosa. Porque, né, não é uma questão dela, essa é a visão da sociedade, né? É porque como eu convivia com ela foi socializada, assim, ouvindo, ela estava reproduzindo o que ela ouviu, o que ela viveu, o que ela sofreu, provavelmente sofreu, né? Exatamente. Sofreu, deve ter ouvido da sogra, da mãe, Exatamente, ouviu tudo isso e ela falou, é isso, né, eu sofri e aí eu tenho que dizer pra ela que ela tá fazendo errado, que ela precisa dar conta de tudo. Mas eu dava conta de tudo. Eu falei, mas alguma coisa foi negligenciada aí nesse caminho, nesse trajeto, a senhora pode ter certeza. Depois a senhora pensa direitinho. Muito bom! Pronta. Eu sofri muito isso, né, porque eu ficava muito sozinha com as meninas. E aí, tipo assim, eram 2 crianças gêmeas, eu amamentando em livre demanda, ainda fazendo stories falando, comprem a minha almofada. E a galera assim, como que você dá conta? Eu falei, conta de quê, gente? Eu só amamento, eu fico aqui amamentando, a louça fica lá, a roupa fica lá, fica tudo lá. Guerreira. Eu falei, não sou guerreira. Se você me der uma espadinha, eu corto sua cabeça. Se você me chamar de guerreira novamente, não dou conta, não tem como dar conta, né? E assim... Por mim, a louça podia virar um megazord. Eu não fazia, porque senão eu ia me estressar com aquilo, sabe? 2 crianças. Quando começou a introdução alimentar, então eu falei, gente, vou o quê? Não sei como é que eu vou fazer com as baratas, os ratos invadindo minha casa, uma coisa louca, eu tive que me mudar. Enfim, meu irmão, coitado, meu irmão que mordou. Maravilhoso. Ele morou comigo um tempo, mas assim... Era aquilo, ele fazia o restante inteiro. Ele lavava a nossa roupa, ele fazia a comida, deixava pronto e lavava a louça. Ele fazia tudo, né? Mas assim, ele saía de manhã e voltava de noite. Então, mas o serviço ali de cuidado das crianças era meu.
né, o dia inteiro sozinha, à noite também, né? Então, ai, como que lindo, nossa, né? Você é guerreira, como que você dá conta? Eu falei, gente, eu estou aqui estrupiada. Estrupiada, o que tá acontecendo? Vocês não estão entendendo. Você não liga? Eu falei, não ligo, a louça vai ficar lá, vai virar Megazord. Se você achou uma coisa, vai lá e pode limpar. Como que você consegue? Não sei, gente, pode ir lá limpar. Né? Porque assim, tem essa coisa de tipo, como que você vai fazer sozinha? Vou só Alguma fazer coisa o que eu não vou dá. fazer. Alguma coisa vai ficar por fazer. Porque é aquilo, né? Ou você faz tudo mal e porcamente, né? Ou você foca naquilo que você quer fazer direito. E é isso, né? não e ia eu fazia terceirizar isso. as crianças. Exatamente. Como terceirizar? Mas a sogra foi aberta a te ouvir. Sim. Legal isso. Mas eu acho que a Andressa tem esse dom, né? A gente precisa aprender, amiga. Tem que fazer com os meus pais é um pouquinho mais complicado, né? Com os meus pais é um pouquinho mais complicado. Mas a minha sogra, eu tava visível. Você tem essa coisa até da sua produção de conteúdo, que é tão inteligente e tem essa coisa do humor. É um dom de falar coisa séria de uma forma leve, assim, esse deboche. Tem os 5 coisas, demais. né? Os 5 coisas é bem legal também. Sim. Curto muito. Os 5 coisas é basicamente do que não dizer, né? Então, é sempre palpite. Palpite, às vezes eu peço ajuda, né? Me manda um palpite aí, coloca aí na caixinha palpite que vocês receberam, que vocês não gostaram, que acharam totalmente equivocado e tal, que palpite já é equivocado. Mas aí, desde sempre, com a Maria Antônia, você já começou a fazer vídeos sobre a sua rotina? Não, isso foi na pandemia, depois do nascimento do Caetano. Foi ano passado isso. Foi meados do ano passado. Então, foi lá, março de 2020, conheci a Andressa. Tinha lá 1.000 pessoas. Eu falei, gente, o que é essa mulher? Ela tinha que ter 1 milhão de seguidores, essa mulher. E vai ter, né? Por favor, gente. É isso. Né, eu falei assim, gente, que maravilhoso isso. Tipo, como as pessoas não conhecem ela? Comecei a mandar pra todo mundo. Eu falei, todo mundo tem que conhecer a Andressa. Aqui, ó, já viram a Andressa? A pessoa chegava, eu cheguei pela Verônica. Ai, adorei, vou ficar. Maravilhosa. Muita gente chegou mesmo. Obrigada. Foi muito maravilhosa. Eu nem me agradece, eu só podia ser. Eu ser. já agradeci, né? Já deve ser a 5ª, 6ª vez. Nem vale agradecimento. Mas que bom, né? Que a gente pode dar as mãos e cuidar. Com certeza. Se a gente não puder, se a gente não se unir, a gente não tem outra escolha. Sim. A gente não tem outra escolha. Com certeza. E aí, na pandemia, você começou a escrever, fazer... tudo aquilo que eu ouvia, que eu achava que era um equívoco. Essa questão Mas tem coisa muito... que você faz de improviso? Muita, né? Ou não? Como assim? Você sai gravando. Tem muita coisa de histórias que vira rios, Sim, né? O pessoal fica, disponibiliza isso aí que eu quero mandar pra fulano. Aí eu vou, e não é pensado, eu faço. E juro, às vezes são coisas bem, tipo, que eu acho que não vai dar em nada, aleatório mesmo, só compartilhando alguma coisa. E a galera fala, não, porque tem coisa que a gente acha que é óbvio. Sim. A gente acha que, cara, todo mundo mas sabe uma coisa disso. que a gente vai aprendendo com a vida é que tem gente que não sabe o outro. Exatamente. Eu Andressa, já entendi isso. Uma coisa assim que, tipo, eu vejo muito, né? Tipo, é esse peso e a leveza de você ser uma mulher preta, né? Que tá ali influenciando. E a gente não tem grandes representatividades, tipo, na maternidade mesmo. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tem por falta de espaço, né? Falta de espaço. Com certeza tem mulheres incríveis que a gente não tem acesso. Não chega. Exatamente. Não chega. Né? E falar um pouco desse peso, essa leveza dessa influência. Porque, assim, o que eu vejo muito é isso. Eu vejo as pessoas te cobrando muito mais posicionamentos, né? Do que cobram outras pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Até pra humanizar um pouco, né? Eu odeio essa, tipo, humanização de tudo. Agora tem humanização de tudo. Mas... Você mesmo, né? Tipo, a pessoa te olhar assim, será que a Andressa pode realmente se posicionar sobre isso nesse momento? E ela né? também, gente, a gente não precisa se posicionar o tempo inteiro. Exato. Né, Exatamente. A gente pode agora, que é só... A gente quer falar bobagem agora aqui nesse podcast e acabou. Entendeu? Temos esse direito, né? Mas não, as mulheres são cobradas o tempo inteiro, ainda mais você. E que, eu acho que assim... A Andressa tem uma responsabilidade com o conteúdo dela grande, né? Sim, porque se você se coloca nesse lugar também, né? Então, assim, se colocar nesse lugar também traz isso pra você e ao mesmo tempo, né? Traz isso, né? Eu acho que Os dois lados da moeda. É um peso e uma leveza, sabe? Ao mesmo tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é, assim, pra você. É complicadíssimo, gente, porque eu trabalho nas brechas dos meus filhos. Sim. Você não tem horário de trabalho. Não tenho horário de trabalho. Aliás. Não tenho, exatamente. E hoje eu tenho muito trabalho, né? Hoje, felizmente, eu faço muita publi, né?
E que é o que, né, o que sustenta o meu trabalho. sim, porque eu não tenho um segmento, né? Eu sou influenciadora, não sou a Verônica que tem um segmento que fala sobre, apesar de abranger vários assuntos relacionados ao universo feminino, tem um foco ali na amamentação, né? Tem o livro dela. Tem a almofada Tem dela. a almofada dela. Eu sou só eu, né? É a minha cara. E as pessoas ficam cobrando que eu me posicione, às vezes, sobre assuntos que eu nem tenho propriedade para falar. E eu não vou dar a minha cara a tapa pra falar de algo que eu não sei. Eu falo daquilo que eu sei pra não falar besteira. Pra não falar alguma coisa e depois ser cancelado. Porque, tipo, meu amor... Quem cancelar a Andressa, não, olha só, não fala mais comigo. Mas aí tem um peso maior, né? Porque eu ainda sou uma mulher preta. Pois né? não pode errar, né? Não o posso cancelamento errar. tem 1 segundo, não pode errar. Não posso errar. Então, eu fico ali na corda bamba. Quando e eu sou homem e branco... Não, daqui a pouco tadinho, já esqueceram. tá amadurecendo. Não foi a intenção, né, não foi gente? intenção. Ele tá aprendendo, né? Com o tempo vai entender como é que funciona. Desculpa, eu não quis dizer aquilo. Não quis dizer aquilo, mas você tem que vir pronta e você não pode falhar. Você não pode errar, Então sei. é uma responsabilidade muito grande. E essa cobrança também de me posicionar acerca de tudo, sobretudo assuntos relacionados ao racismo, né? Porque eu falo porque é a minha realidade. Sim. Mas não é o meu foco. O meu foco é falar sobre a criação dos meus filhos para além da cor da minha pele. Para além, óbvio que isso é muito forte dentro de mim, é um recorte, óbvio, muito forte, óbvio, não tem como eu fugir disso. Mas às vezes eu quero falar de como eu consigo olhar para os meus filhos de forma respeitosa, sabe? E aí eu sou cobrada o tempo inteiro e eu tenho que me posicionar certo, porque se eu me posicionar de forma equivocada, eu sei que vai ser um problema muito grande. Eu tenho essa maturidade, esse entendimento de que o meu alcance, ele tem um alcance pela forma que eu me posiciono. E assim, por mais que algumas vezes eu queira falar sobre outros assuntos, eu tenho que ponderar muito, porque eu vivo disso. Hoje eu vivo disso. E acho que isso é uma medida difícil demais no mundo, porque a gente precisa de coisa, né? Tem certas coisas que a gente precisa fazer. Sim. Acho que aí a sabedoria, e olha o caminho do meio. A sabedoria é a gente saber que tem coisas que são inegociáveis pra nossa paz, como que eu sei que você tem, que foi a fofoca, que não sei se vocês vão querer falar aqui. A fofoca que ela é assediada pela A Andressa é super assediada pela indústria. E que ela tem coisas que ela não negocia. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Sim. Porque isso, eu acho que assim, influenciar, né? Eu não quero ficar aqui tacando pedra em ninguém, né? Eu quero que as pessoas sejam felizes e ganhem dinheiro, mas eu gostaria que todo mundo fosse feliz e ganhasse dinheiro, né? E não 2 pessoas. Sim. Que é o que acontece. Mas assim, quando você se coloca como influenciadora, essa responsabilidade com quem você, né? As empresas que você divulga, as marcas que você divulga, você escolher ter o mínimo de filtro já é uma coisa muito legal, que faz a gente olhar. Não, eu acho que é isso, né? Porque a indústria do leite, ela não vem com, tipo, R$1.000. Você contou a fofoca. Já contei. Não, é isso. A indústria do leite, ela não vem com R$1.000. Ela vem com uma grana que é muito grande, né? E, tipo assim, a gente sabe qual é a realidade. Então, assim, é difícil, né? E que não é simplesmente, eu acho que assim, é isso que a Verônica, como uma mulher militante, que luta incansavelmente, que segura todas as tretas do mundo, a gente sabe que não é simplesmente ela ganhar uma grana e ela mostrar uma latinha de coisa aqui. É a quantidade de mulheres que olham pra você e que te admiram, né? Então, assim, é uma coisa muito nova, né? A gente mal tem leis regulando. É uma linha muito tênue. Essa coisa da internet e de vender coisas na internet, dos publis, ao mesmo tempo aquilo que a gente estava conversando antes, ao mesmo tempo que todo mundo, entre aspas, virou dono do seu próprio canal, né? A gente pode... Agora a gente tá fazendo aqui o que a gente quer, a gente tá falando do que a gente quer, graças a Deus nós 3 aqui somos livres e podemos falar o que a gente quiser. A gente tem essa abertura, mais ou menos no Instagram, porque a gente sabe que o algoritmo manipula e entrega só aquilo. A gente fica lutando, né? Por isso que a gente não tá mais no Instagram, a gente tá no YouTube e no Spotify. Certíssimo. Saímos de lá. A gente tá lá, mas a gente sabe que o que a gente tá fazendo aqui
importa mais em outro, que a gente quer ser ouvida. A gente não quer que Sim. alguém entregue a gente baseado no que aquilo que a gente tá falando ou mostrando, né? Que isso é muito sobre foda voz, também, sobre. né? É um saco. Até outro dia eu não sabia disso. Como eu não sou, né? Ainda não trabalhava com isso, eu aprendi com a Verônica. Que dependendo do que você fala ou do que você mostra, da parte do corpo que você mostra, o algoritmo entrega mais ou menos. Eu achei isso chocante. É uma loucura. Mas, enfim, essa possibilidade de você ser dona do seu próprio canal, acho que não tem nem lei ainda regulando isso. Então, é uma coisa muito delicada. Porque são pessoas que estão ali falando coisas e são muito admiradas. E aí uma coisinha que você bota ali, né, tem um desdobramento enorme. Então é muito. Eu acho que isso. A Verônica, especialmente, fica muito emocionada. Eu fico do muito babado, da emocionada. fofoca. Eu também me emociono. Não, eu fico Que porque é eu sei lindo que é isso, a gente um saber que dinheiro tem- que faria diferença na vida da Andressa. E eu acho que sabe? assim, é lindo isso, que a gente precisa, a gente faz coisas, a gente precisa trabalhar, a gente vai fazer coisas que a gente se orgulha muito mais e outras que a gente se orgulha, ok, Uhum. mas a gente tem limites inegociáveis. Exatamente. Isso é lindo, maravilhoso, parabéns mais uma vez. Eu acho que tem um preço também de ser lindo e inegociável. Sim. Né? Óbvio, porque é justamente isso. Nada paga as pessoas que estão ali por mim, né? Tem muito disso. O que eu entrego para as pessoas, da forma que eu inspiro as pessoas. Sim. Isso não é, sabe, não é demagogia. Não. Isso é algo que não paga. Eu vou me emocionar. A gente já se emocionou. Acho que foi o primeiro podcast, a gente chorou. Aí chora, ria. Chora, ria. E bem lá no iniciozinho, eu vou mesmo, real. E bem lá no iniciozinho, que a gente tava perrengue. Hoje, felizmente, eu vou rejeitar tranquilo, porque, né, hoje eu tenho uma empresa que me ajuda, né, tem minha assessoria que prepara as publis pra mim. Andressa, é ok falar sobre isso? É ok divulgar esse produto? Não, e aí vai entendendo Beleza. qual é a sua, né? Quem é você, e aí, ou naturalmente vão chegar pessoas que têm a ver. Exatamente. Nem Mas passa, é isso sim. aqui. Nem vou perder meu tempo dizendo que quer que você divulgue o produto. Mas lá no início, era dinheiro que ia fazer super diferença na minha vida. E eu falei, cara, não paga. Não paga o que eu tô vivendo aqui. Porque o meu trabalho no Instagram é um trabalho que mudou minha vida financeiramente, mas é uma troca real. Sim. É um canal em que eu posso me expressar, ser ouvida e ouvir outras pessoas. Então, não é única e exclusivamente um meio de captar dinheiro. É uma forma de comunicação, de acolhimento real, de Sim. empoderar, de estar junto e de caminhar junto. Eu sei que, tipo, é um grãozinho, né, de tanta coisa que precisa ser mudada, de tanta coisa que precisa ser melhorada, mas, assim, eu tô feliz, cansativo pra caramba, mas eu tô feliz estando nesse lugar, sendo ouvida e podendo ouvir, né, podendo falar sobre coisas que eu sempre tive vontade de falar, mas as pessoas não estavam prontas pra ouvir, e hoje existem pessoas que estão prontas pra ouvir e querem ouvir, e me agradecem por estarem me ouvindo. Isso é muito, muito louco e muito mágico. Muito. Mas é porque, assim, você é merecedora disso tudo, né? É você que fez isso tudo, não foi? Porque a vida é muito louca. A gente sabe que eu não sou meritocrata, né? A vida é injusta pra cacete. Sim. Entendeu? Então não é todo mundo que quer que consegue. Exatamente. Então vamos parar com esse papinho. Ai, queira muito que você vai chegar lá. Não. É a história de cada um. E a gente não sabe. Alguns acham que é Deus, outros acham que não é nada, que são energias. Enfim, não importa. A gente sabe que é difícil, mas às vezes acontece. Sim. E às vezes acontece, eu já vi acontecer pra pessoas que não fizeram nada. E aconteceu. É a história da vida dessa pessoa. No seu caso, aconteceu pra uma pessoa que fez muito. Muito. E faz um trabalho foda, lindo, emocionante, assim. Eu acho que é revolucionário saber que existem mulheres que têm público, que usam esse nome de influenciadora e que têm sensibilidade pra lidar com isso. Que sabe que cada coisinha que você fala e que você faz, que você usa ali naquele canal, impacta o outro. E sabe de verdade.
Eu não quero ficar aqui falando do outro, da maquiadora. Eu não quero. Porque eu não quero entrar nesse lugar, Juliana, segura. Mas, assim, é muito emocionante pra mim, assim. Porque é possível. Sim, eu acho que é isso que, Possível. tipo, me emociona muito em você. É por isso que sempre falo. Porque, assim, você pode ter ética, você pode trabalhar Sim. de formas… Você né? pode ter sucesso e ter ética, você pode chegar lá e Sim, ter ética, sim. você pode… E eu acho isso, tipo, é o valor, né? Não é o preço das coisas. E eu vejo muito isso no seu trabalho. Tipo, não é o quanto vão me pagar, é tipo, o quanto isso tem valor pra atribuir pra mim e pras pessoas que estão aqui na minha rede, né? Então é isso que me deixa assim, tipo, ai, que bom que existe pelo menos uma Andressa no mundo pra, porque é pesado. Isso aí sim que precisa ser influenciável. Sim, total. Porque hoje em dia que todo mundo pode influenciar o outro, né? Que é essa potência que é que a gente pense sempre naquilo que a gente tá falando, que a gente tá fazendo, né? É maravilhoso mesmo. E como é que foi assim, a sua família com relação a sua hoje que aconteceu? Eu fui cancelada pela minha família. Alguém tinha que cancelar a Andressa. Alguém né? tinha que Alguém me tinha cancelar. Fica né? unanimidade, nem JC. Vai, conta, A família conta. cancelou, porque eu levo questões da família, Sim. de criação, né? E aí, quando a pessoa entende, não entende. Opa, tá falando de mim. Quando a pessoa- Sou eu. Não falo mais com essa Indireta bruxa. atingida com sucesso. Exatamente, foi muito isso, né? As pessoas falavam, né, da forma que queriam, sem Sim. se preocupar como me atingiria, né? Atingiria aquele momento que eu tava passando. E aí, quando eu comecei a levar isso, e as pessoas dizendo, caramba, eu passo por isso, fulano também faz isso, a pessoa começou, que isso? Eu faço isso, ela tá falando de mim. É de mim que ela tá falando, né? Então, A carapuça coube perfeitamente. exatamente. E como eu falo também sobre criação, né? Meus pais não têm Sim. redes sociais, mas existem as pessoas que mandam. levam as Mostram pra… Olha informações. aqui, ó. Dona fulana. Ai, gente, que inconveniente. Sim, hoje a minha mãe, né? Tipo, como as coisas Mas eu estão acho que fluindo. são curas profundas, né? Sim, sim, porque a pessoa não consegue separar o pessoal do que eu quero de fato passar. E eu não, consigo porque te não é entender, pessoal. Eu sou… Imagina assim, todas as minhas escolhas foram diferentes das escolhas da minha mãe. Parece até uma, sabe? Exatamente. Não só no âmbito o nascimento, a amamentação, a política. Parece que até aquela coisa, a filha faz tudo. A minha mãe falou pra mim, afrontar. eu acho que você vê o que eu faço e quer fazer diferente, só pra me Mas não afrontar. é. Eu falei, é só pra isso mesmo, mãe. Eu vivo de afrontamento. Isso, eu vivo pra fazer respiro, diferente. afrontei. Mas é isso, acho que assim, eu espero que isso siga no mundo, assim, que os filhos melhorem, né? Que os nossos filhos sejam ainda melhores que a gente. Exatamente. E aí, hoje que você já é um sucesso, maravilhosa. Maravilhosa. Seus pais conseguem, como é que é Não, isso hoje é minha mãe, não, porque é a minha Hoje é filha. Ela Agora fala, olha que eu hora que sempre esse vídeo era acredito. Andressa, eu sempre falei pra você, Andressa, que você se comunica muito bem, Andressa. Você tem uma ótima dicção. Você fala muito bem. E é por isso, mãe, exatamente. Eu sempre falei pra você. Sim, mãe, sempre falou. Então, com a minha mãe, com o meu pai, né, a coisa já foi explicada. Eu expliquei pra eles, falei, gente, não é uma afronta, né? não é pessoa. Não é. São questões, né, de toda uma geração, de uma sociedade que a gente tá tentando fazer diferente pra ver se surte efeito, porque não tá bom. Fez assim? Fez, mas não ficou bom, né? Ninguém morreu, né? Aquele Ninguém papo que a gente morreu. adora ouvir da geração passada. Exatamente. Eu fazia assim, tá todo mundo ótimo, sobreviveu. Tá todo mundo no Rivotril, tá todo mundo perfeitamente bem. Então, tipo, a gente pode fazer diferente. E é isso, sabe? Eu não quero afrontar, eu honro o que eu recebi, eu sempre falo isso pra ela, né? Porque no Dia das Mães, gente, minha mãe me ligou, você não pisa mais aqui. Porque eu bloqueei ela no Instagram, né? Ela fez o Instagram pra me acompanhar. E eu bloqueei ela no Instagram. Babados de família de Andressa. Porque leva pro coração. Eu falei da questão, né, de que as crianças eram criadas pra serem aparentemente perfeitas, enquanto o interior da criança tava ali prejudicado e tal. Sim. Minha mãe, por exemplo, puxava super o meu cabelo pra ficar esticadinho. Daqui a pouco minha mãe, mas você andava super arrumada. Pelo menos não andava desleixada. Sim. E tipo Mas assim…
tudo, me liga. Ah, porque falaram que você... Ah, Andressa, você tá falando sobre isso. Vou bloquear, gente. Eu bloqueei também um tempo. Aí você bloqueou a sua mãe. Eu bloqueei, Você ela também bloqueou a sua mãe. descobriu. Eu bloqueei. Ela descobriu que tava Gente, bloqueada. Que ela mãe, falava, eu não daqui a pouco consigo eu vou te bloquear. assistir seus stories. Falei, gente, o que tá acontecendo, mãe? Não sei o que tá acontecendo. Ah, você não falei, né? Não falei. Muito bom. Eu Não tenho sei medo se da minha mãe Instagram, até cara. hoje. Eu Muito tenho bom. medo. Eu quebro o copo, eu não falo pra ela. Não falo, eu falo sobre isso. Eu tenho medo da senhora. Eu vou falar? Não vou. Eu fico ali, ó, na corda bom. Falei, não quero. Só que tem o pessoal que vai lá e, de qualquer forma, olha, tô sabendo já aqui. Eu, gente. E no Dia das Mães ela me ligou me cancelando porque eu tinha bloqueado ela no Instagram. Tinha passado o final de semana maravilhoso com ela lá em Saquarema. Falei, mãe, mas a nossa vida, para Na além vida do real, Instagram, funciona. Esquece o Instagram, deixa o Instagram pra lá. O Instagram não faz bem pra senhora, tá? Deixa pra lá. A gente tá vivendo tranquilamente, bem, Sim. harmoniosamente. A senhora quer ficar me seguindo no Instagram pra quê? Tá se martirizando? Deixa o meu Instagram em paz. Mas é isso, né? Os irmãos, né, tipo, cancelaram real. É que a minha mãe... Jura? Sim. Irmãos de tios ou seus irmãos? Meus irmãos Cancelaram real. cancelaram real. Não vai ter Natal esse ano. Não, mas isso foi desde o ano passado. Já não frequento mais. Assim, mãe, tem alguém aí? Não, eu vou. Mas Aí, por causa das críticas que você faz, por causa dos seus vídeos? sim, Que loucura, gente. porque tava todo mundo muito acostumado Sim. a falar o que queria e tipo, eu absorver aquilo dali e ficar na minha. Como eu tenho um canal pra poder falar sobre as questões que me incomodam, que precisam ser transformadas, porque isso não é uma coisa que me afeta só a mim. Sim. Várias pessoas, pelos relatos que eu ouço, estão passando pela mesma situação. Ah, Eu acabei você de fez ter o uma- Caetano. E olha, Andressa, sua barriga não vai voltar pro lugar, não. Gente, eu acabei de parir, tá? A criança ficou aqui 9 meses, tá? 40 semanas quase, e a barriga cresceu. Vocês querem o quê? Que em 2 meses a barriga volte pro lugar? Isso se ela voltar? E era uma cobrança muito chata, mas sempre todo mundo pôde falar, ah, não, é irmão. Irmão é assim mesmo, irmão Sim. fala o que quer, irmão se machuca, irmão julga, É. irmão bota o dedo na ferida. Eu falei, me desculpe, mas... Pra mim não tá rolando. E aí, quando eu comecei a falar sobre essas coisas também relacionadas a corpo, né? Que é tudo que eu vivo, né? Ah, falou do meu corpo? Vou lá jogar na internet. Vou eu criar. acho que isso também é uma coisa muito impactante, porque Sim. você faz coisas que são suas, né? Você Sim. bota ali naquele conteúdo que você produz, que é maravilhoso, coisas suas. Então Sim. é real. E as Toca pessoas todo falam, mundo- eu passo por isso também, aí porque fica- é comum a muitos. E é bom. E o que você propõe é uma transformação coletiva da sociedade. A né? vulnerabilização, ela tem esse poder, né? Tipo, da mesma forma que ela é muito sensível, né? Tipo, eu estou me vulnerabilizando, eu estou falando sobre mim. Ela também, Sim. ela também é muito poderosa, porque isso atinge muita Toca, gente. Acessa, né? Acessa Sim, real, o coração. a vulnerabilidade, ela tem... É. São 2 extremos. É muito sensível e muito poderoso, É. né? Então, é muito E aí os corajoso, irmãos, né? Gente, irmãos, Andressa. As minhas irmãs me cancelaram. Irmãs? Minhas irmãs. Então, eu cancelei também vocês, gente. Não vai dar. A gente não quer ser amiga. Não das quero. irmãs da Andressa. A gente Cara, eu tem sou esse também. tipo de pessoa. Se você não gosta, também não. Não preciso nem conversar com ela. Mas meu pai e minha mãe agora a gente tá de boa. E o seu companheiro? Meu companheiro é parceiraça, gente. Ele é sem igual. Foi nessa história de, tipo, vamos... Te enrolou bonito. Né? Com essa Com história de que não quero ser mãe. Pois é. Ó, eu sei que foi caô. Até onde ela vai? Enrolou, Até onde ela vai? Até onde ela moça. vai, né? Enrolou Não, bonito não, porque não, sabia que ali Tadinho. tinha uma puta mãe. Não é bobo nem nada. Enrolou bonito. E ele é um grande pai, né? Ele é. Um grande pai. E te dá uma força desses conteúdos aí. Dá, e é engraçado que as pessoas ficam com raiva dele, né? Porque às vezes eu trago algumas situações em que, óbvio, né? Porque Aham. o machismo tá lá Sim, presente, é né? estrutural. Exatamente. É que nem o E Franco, meu companheiro também é um cara maneiro pra caramba. Aí ele, vai dando biscoito? O cara é maneiro, um cara que divide as funções comigo, é um cara que é um puta pai. Aí ele vai se achando. Qualquer dia desse eu vou lá no programa com você e com a Verônica. Menos, Franco. Amado. Amor, menos. Eu sou muito feminista. Ai, gente, aí já tá errado, Franco. Porra, Franco. Mas fala, aí você faz algumas que não são necessariamente ele, mas que é também. Sim. Porque são. Sim, porque é muita coisa também que eu recebo e falo, poxa, às vezes eu compartilho alguma situação nossa, queria que meu companheiro entendesse isso, porque ele faz assim, ele faz assado. Eu falo,
vou fazer algo Cara, uma roteirista. em cima do- de- Roteirista, minha filha. Puta, Querida. mulher, cara. E as pessoas acham Dom pra tudo. que, assim, os textos são sempre meus, são sempre sobre a minha vida. Mas os vídeos são pra ser compartilhados e levar uma informação que não necessariamente seja a Sim, minha realidade. sim. E as pessoas ficam com raiva Mas dele. que são realidades Olha de, só a da, loucura do da mundo. internet, né, cara? Pois A é. internet é muito louca. Eu fiz um vídeo, né, falando, que fala, coitado, né, ele chega do trabalho e Ai, ainda aquele tem é muito que- bom, ainda maravilhoso. tem que olhar a criança. Eu Mas falo, isso minha mãe fala até hoje. Franco vai chegar, coitado, ainda vai ter que trocar. Bora, coitado da criança. Coitado dele. E o meu marido é a primeira pessoa a falar, ai, que bom, segunda-feira vou descansar no trabalho. Porque pra ele o cansativo que é o que Claro, cansa, né? mas Você é tá isso, negociando ali com a criança de 3 anos, Não, gente, né, sair que acha que tem que pular do sofá trabalhar de cara no fora chão, tá quando tudo você tem certo. filhos e né? Sim. Trabalhar fora quando você tem filhos e assume a criação dos seus filhos é descanso. É ver gente, é conversar. Inclusive, gostava, saudades, quando É, tinha hashtag- 5 meses e eu hashtag saía vamos pra gravar trabalhar. mais. Vamos sair de casa. Vamos trabalhar. Oba, vamos trabalhar. Manda vamos trabalhar jobs, fora. hashtag manda jobs. Mas aí esse vídeo não era sobre ele. Não era sobre ele, né? Muito E aí, só que ele gravou, né, as cenas dele, eu falo, né, coitadinho, tá cansado, né? Aí ele se cansando no trabalho, aí ele lá comendo japonês no horário de Eu almoço. vi esse maravilhoso. As crianças tudo em cima de mim, porque é o que Porque é a acontece realidade. real. Né? E todas as situações, né, que lá ele faz tranquilamente no trabalho dele, tem o horário dele de almoço, né, tem um expediente, tem um intervalo entre um paciente e outro, e eu ali na rotina o tempo inteiro, caótica, criança, amamenta, banho e o tempo inteiro. E aí as pessoas começaram a falar, caramba, né, mas filho da mãe, né? Ah, então ele Já tem pessoaliza hater. Andressa toda. não tem hater, mas Mas ele não, tem Não, aí hater. ele vai e comenta. Amor, fixa lá meu comentário. Aí ele vai lá e comenta limpando a barra dele. Porque chove de comentário, né? Crucificando ele. Quando, na verdade, a gente só tá Sim. representando, só tá mostrando uma realidade que é comum a muitas, mas que, no caso, não é a minha realidade. É só um conteúdo que eu tô produzindo pra ilustrar como Excepcionalmente, funciona. nesse caso, você É. fez uma ficção, Sim, que é a realidade da maioria. sim. Maravilhosa, muito bom. Eu queria ficar aqui com a Andressa pra sempre. Andressa, acho assim, pra finalizar, né? Queria que você falasse alguma coisa assim que pudesse inspirar outras pessoas, outras mulheres, né? Tipo, não sei, uma inspiração, algo que venha na sua frase, cabeça. tá muito Marília Gabriela, ela. O cabelo eu já tenho, querida. O cabelo eu já tenho. Uma frase, Eu acho assim, porque assim, a Andressa, ela é um ícone, né? Tipo, ela é uma mulher que, tipo, representa outras mulheres e, tipo, eu já vi várias pessoas falando, cara, tem uma menina, é a Lohane. Enfim, ela se inspira muito em você. É uma menina que, tipo, tá lá no meu Instagram há muito tempo. E quando eu comecei a te compartilhar, ela falou, cara, que maravilhoso conhecer a Andressa. Né? E, tipo assim, porque as pessoas às vezes não têm referência. Sim, né? representatividade. Exato. E eu acho que é importante, né, esse lugar que você ocupa. Né? E da forma que você ocupa, que pra mim, assim, ao meu ver, é o mais importante, né? A responsabilidade que você tem. Então, mesmo trocar uma ideia, tipo um papo, sei lá, não sei, uma frase. Eu tenho tempo pra pensar, né, gente? Não, nem te deu bizu Ninguém antes. me pegaram desprevenida, A né? frase preferida da vida. Sua cor preferida, Andressa. O caminho do meio. O caminho? Sim, exatamente. Qual é a sua função como embaixadora da Mama Bird? Não, gente, assim, o que eu venho fazendo, né? Eu ouço essas coisas o tempo inteiro, mas eu não sei se é o que dizem que é a síndrome do impostor, né? A gente aprende essas coisas. Outro dia também aprendi o bornô. Isso. Gente, eu falava que eu tava morrendo, agora é pra falar que eu tenho bornô. Dá licença, que eu não sabia. Exatamente. Falando, mas esse que eu negócio- exausta, entendeu? Cuidando dos nossos filhos. Agora a gente tá com bornô. E aí eu devo ter essa síndrome, porque de verdade eu não me enxergo, né, fazendo essa coisa toda. É óbvio que eu percebo, sobretudo pelos relatos, pelos feedbacks que eu recebo, que o que eu passo faz uma diferença, né, na vida das pessoas. Eu não sei nem como é que isso funciona. De certa forma eu sei, porque eu sigo pessoas que fazem a diferença na minha vida também, que eu aprendo muito. E que a gente precisa ter responsabilidade para consumir,
né? Todo o conteúdo que a gente consome na internet. Porque a pessoa que está produzindo, ela tem que ter responsabilidade também de não passar qualquer tipo de informação, porque a pessoa do outro lado, ela pode estar vulnerável, e aí ela vai consumir aquele conteúdo como verdade absoluta. Então, a mesma responsabilidade que se tem para passar conteúdo, tem que se ter para absorver conteúdo, né? Porque a gente fala com pessoas, a gente fala com mães, a gente fala com um público que é silenciado o tempo inteiro, um público que é desvalorizado o tempo inteiro, e a gente acaba acreditando que ver pessoas reais, como eu mostro a minha realidade, né? Sim. E é óbvio, a minha realidade nem é toda a minha realidade. Sim, são recortes. São recortes, né? Então, alguma coisa, as pessoas vão ver e vão falar, caramba, eu não tô sozinha, porque as pessoas acreditam Sim. que algumas coisas só acontecem com elas. E eu mostrei até ontem nos meus stories falando, o que você acha que só acontece com você, pode ter certeza que está acontecendo com outras mães. Então, não se achem, né, a última bolacha do pacote, ou não se achem alguém fora um peixe fora do aquário, né? Porque alguém está vivendo a nossa realidade, e a nossa realidade é comum a muitas pessoas, mas a gente não precisa se comparar. Cada um tem a sua realidade. E entender isso é muito nobre, porque as pessoas se adoecem também consumindo todo tipo de conteúdo sem filtrar. E é óbvio que a gente não pode tirar a responsabilidade de quem produz esses conteúdos. Sim. Prestar atenção em quem você segue, né, gente? Pelo amor de Deus, não siga gente que não... Isso não dá... Quer falar uma frase final? Não, eu quero dizer que... É muito, assim, a gente ficou muito emocionada, foi muito lindo, já que a gente tem que terminar com frases impactantes. Foi muito emocionante, muito obrigada por você estar aqui. Que prazer também te conhecer melhor, a gente poder compartilhar nossas histórias e a nossa dor. Foi muito bom. Né? Eu acho que sempre quando a gente fala um pouquinho da nossa dor, é um pouco de cura também. Sim. E obrigada. Que eu desejo que você voe, tenha 100 milhões de seguidores e que muito mais do que isso, que você possa, que a sua voz seja ouvida em todos os lugares, que mulheres como você sejam ouvidas em todos os lugares. Que bom que você eu tá voto aqui. na Andressa. Aí eu voto. Quem é política aqui vai ser você. Não, eu nem vou. Mas eu voto na Andressa. Deixa a Andressa produzir conteúdo. Vai ficar Mas lá, e se eu quiser votar nela? Eu quero votar nela. Eu preciso votar em alguém. Eu preciso votar em alguém. Tá difícil. Então é isso? É isso. A gente vai ter que se despedir de Andressa? Sim. Tá pegada. Ai, gente, foi muito bom. Foi muito bom, Andressa. Obrigada, tá? De verdade. Sempre que quiser vir aqui falar mal de alguém, a gente vai falar mal com você. Senta direito, garota. Tem muito essa coisa, né? A gente queria muito que as vozes fossem ouvidas da forma que a gente quisesse, né? Sim. A gente queria muito leveza. Eu acho que você tem uma... Isso aí... Por isso que a gente queria muito que você estivesse aqui com a gente, né? Tem muitas convidadas e cada convidada é especial pra gente. Tem sempre um motivo muito importante e especial e único pra gente convidar alguém pra vir aqui. Mas é isso aí, a gente queria ser ouvida, a gente queria poder sentar e debochar e falar do jeito que a gente quiser. E você é uma mulher que representa tudo isso aí. Que é poder falar da forma que você quer, debochar, rir, gargalhar, falar sério, se emocionar. Maravilhoso. Gente, eu que agradeço. Eu mandei mensagem, né, falando que eu acordei super congestionada, né, e eu falei, não, eu vou fazer uma nebulização, vou tomar um banho, vou fazer alguma coisa, porque eu preciso ir, né, e a V falou que a gente não ia poder gravar nem tão cedo se não fosse hoje. Falei, não, amor, a gente vai pra Saquarema, porque a gente ia pra Saquarema também. Eu falei, amor, a gente vai pra Saquarema de noite, a gente vai pra Saquarema outro dia, e eu vou porque eu quero ir, porque eu preciso também. Eu fiquei emocionada, eu falei, papo. caraca, ela mandou uma foto vindo, eu falei assim, ai meu Deus, eu tô emocionada, eu conheço a Andressa. Fiquei com a mão, sabe, na hora, gente. fiquei emocionada, eu falei, ai meu Deus, Andressa, porque a gente já teve Saquarema no mesmo momento e não conseguiu se ver. Eu falei, caraca, eu vou conhecer a Andressa. E é bom, né, saída virtual tem uma coisa maravilhosa, Sim. Mas é tão bom a gente se olhar no olho aqui. Com certeza.
Ainda mais eu que tô dentro de casa o tempo inteiro carente Sim. de ver Contato. gente, né? E Ai, ver sim. gente que eu me identifico, né? Porque ver gente eu vejo. Obrigada, isso. Andressa. Obrigada a Obrigada, vocês. Andressa. Beijão. Senta direito, garota.